Deixa eu abrir. Você não precisa abrir, só fala o nome dele, relaxa. Abre. Olha aí. Tudo bom? Bem, e você? Seja muito bem-vindo, querido. E esse Ótimo, vozeirão? legal. E esse vozeirão? Você viu? Cara. Prazer. Como é que você tá? Beleza, meu. Tudo bem? Bom. Sente aqui Legal. seu lugar. Por favor. Com licença. Essa aguinha é sua. Que bom. Ai. Vamos Bom, lá. pessoal, estamos começando mais um episódio do Embrulha Sem Roteiro, onde nós estamos no YouTube, com o canal Embrulha Sem Roteiro, estamos no Spotify, no Facebook, no Instagram, no TikTok, com alguns cortes, e também estamos nessa mesma rede com o que, Lahan? Com o nosso canal de sketches Embrulha pra Viagem. Quer ver sketches? Embrulha pra Viagem. Quer ver papo bom? Embrulha Sem Roteiro. Quer ver show no teatro? Embrulha ao vivo. Estamos viajando pelo Brasil, já estamos armando a nossa temporada do ano que vem. Tudo tá lá na nossa bio. Dá uma olhadinha no Instagram, @o Embrulha pra Viagem. Você vai saber por onde a gente está indo com a peça, está divertidíssima. Graças a Deus indo super bem. E também queria agradecer aí um dos nossos apoiadores, que é o Sushi em Casa. Não é não, Will? Exatamente, sushi maravilhoso, delivery, especializado nisso, ou seja, chega na sua casa fresquinho, porque isso é um grande diferencial, porque a comida japonesa, como ela vem aí com bastante peixe cru, às vezes você pede aquele delivery, né, ele vem meio passadão, meio azedo, isso não acontece com sushi em casa, ele chega assim como se você estivesse no restaurante, então aproveita essa oportunidade. Pode conheça. acreditar, tá? A propaganda é boa quando ela é de verdade. Chama Delícia Real. E agradecer a Klep, meu nosso parceiro, aqui no nosso estúdio. E hoje nós estamos aqui com esse ator que é, meu, fantástico, né? Premiadíssimo, Shell, APCA, são, assim, vários prêmios com o espetáculo Macacos. Cara, Cleiton Nascimento. Bem-vindo, meu querido. Fantástico. Obrigado. Professor também, né, de Exato. teatro. Aí você dá aula no Célia Helena, né? Célia Helena, onde eu fui aluno, Pô, voltei Olha que professor. voltou professor e... Cara, prazer enorme de te receber meu. aqui. E a Opa. gente queria entender como foi o processo desse espetáculo aí, Macacos, quando você começou, conta um pouco disso aí pra gente. Macacos é uma peça que fala sobre estruturação do racismo no Brasil, né? Eu um dia cheguei em casa, eu morava no CRUSP, ali na USP, sabe? Sei. Claro. Eu liguei a TV e eu vi um time de futebol xingando um jogador, um goleiro. Era o jogador Aranha, o goleiro Aranha. Eu lembro disso. E aí eu vi, sei lá, aquelas 1000 pessoas, muitas mil pessoas xingando aquele profissional em estado de trabalho, aquele ser humano de macaco. Eu lembro que eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca tinha visto isso. E aí, quando eu vi, me deu um clique, assim, um impacto de o que permite que as pessoas vão para um lugar como estádio de futebol e xinguem, sabendo que elas estão sendo televisionadas, sabendo que é um crime. Eu falei, cara, quer saber? Isso é uma liberdade histórica. Alguma coisa acontece na história, que eu não sei o quê, faz com que essas pessoas se sintam plenas. E aí eu passaria os próximos 6, 7 anos estudando, então, qual é a origem do xingamento macaco. Por que historicamente, isso gera liberdade. Caramba, então isso foi em 2016, mais ou menos, esse Exatamente, episódio? 2015, 2016. Foi exatamente Nossa, isso. eu não lembrava fazia tanto tempo, cara. Você lembra desse episódio? Você gosta de Claro, futebol, né? lembro. E aí quando dá 2017, 2018, eu já começo a ter uma peça escrita, vem a pandemia, eu falei, ótimo momento para eu levantar um monólogo. Eu era um estudante, não ganhava edital nem nada, então eu ganhei 2 anos para ensaiar dentro de casa. E aí quando acaba a pandemia, eu tenho o monólogo pronto e a peça estreia. E Você cá estreou estamos nós. na Oswald, não foi? Eu fiz na Oswald, eu fiz 2 dias na Oswald antes da pandemia. E sexta-feira, a pandemia foi, sei lá, declarada segunda-feira. Aí parei, não tinha como continuar, e aí eu já tava quente na pandemia e desenvolvi a peça na pandemia inteira. Ah, antes da pandemia, então você fez um pocket 2 ali, vezes, 2 vezes. Exato. E ainda a dramaturgia ainda não estava 100% como você deixou depois. Olha, a dramaturgia não tá 100% até hoje. Porque é monólogo e eu vou descobrindo vivo, né? várias coisas que a história não para. Então eu vou trazendo informações novas. Mas agora ela tá muito mais inteira, muito mais sólida, né? Muito mais íntegra.
É. E que impressionante, né? Porque não que o prêmio seja, transforma a vida de um artista, né? Serve para nossa vaidade, mas é uma validação. E é engraçado que você recebeu vários prêmios com a peça, né? Eu não imaginava isso. Realmente eu não imaginava, não imaginava. A gente nunca imagina que vai fazer a peça e vai ser premiada e vai... A gente não imagina isso. Mas eu sabia no fundo do meu coração que eu tinha uma coisa diferente para trazer. Eu sabia, porque ao mesmo tempo eu tirava aquelas informações da Universidade de São Paulo. Eu ficava assistindo muitas disciplinas e falava o que o povo não sabe, a Dona Maria não sabe, o meu primo não sabe. Vou fazer uma peça para democratizar informações. Uhum. E então eu sabia que eu tinha algo que era do interesse do povo de ouvir, né? E aí, felizmente, vem todos esses prêmios e, sei lá, é diferente, né? Eu não imaginava. E o teu processo com a peça, ela tá... Porque quando a gente tem um monólogo na mão, ainda mais que ele é seu, Uhum. ele pode estar a qualquer lugar, em qualquer momento que você queira voltar, mas hoje, ela tá em cartaz, ela parou e volta. Como tá isso? A gente tá numa turnê internacional com a peça. Uau! A gente acabou de voltar do México, aí ontem eu tava em BH, e aí hoje eu tô aqui em São Paulo. Então agora eu tô um pouco nômade, sabe? Mas tô aí, tô fazendo. E ano que vem a gente quer fazer um Brasilzão. Esse ano a gente foi à Rússia com a peça. Nossa, que Uau, legal. cara! A gente foi à Holanda, foi aos Estados Unidos, foi ao Uruguai, foi a Portugal, falar de colonização. Então foi um ano muito bonito, muito novo e muito diferente. De tudo que vocês me perguntarem, eu não imaginei que eu iria viajar ao mundo com uma peça que eu escrevi em Tudo Cruspe. Nossa, Cara, você quer dizer- foi com esse espetáculo, que assim, você apresentando esse espetáculo na América Latina, eu consigo entender diversos pontos de identificação. Na Europa, acredito que existam muitos movimentos ali onde eles já estão tendo que lidar com isso. Mas como é que é ali na Rússia, leste europeu, Ásia, eles estão no meio de uma guerra? Exato. Exatamente isso. Eles estão no meio de uma guerra, a sociedade tá bélica, eles estão respirando um tenso. E eu trago um assunto de racismo e estruturação das colonizações. E eles se refutaram a falar do assunto. Metade do teatro se levantou e se retirou. Caraca! É mesmo? Eu parafraseio o Marcelino Freire uma hora. Eu digo, a gente tá falando sobre a paz. Eu digo, a paz ela é branca e ela precisa de sangue nas mãos pra ficar um pouco rubra. Eles se levantaram e foram embora. E aí diziam, não entendemos por que você trouxe esse assunto, o nosso país não é racista. Tudo bem, eu tô viajando o mundo, eu tô fazendo uma parada aqui, tá tudo certo. E eu fui entendendo como fazer pra deixar esse público comigo. Desculpa, quando você disse que eles falavam isso, era no meio do espetáculo? Foi no final? No meio do espetáculo. No meio do Tem espetáculo? uma hora que eu faço assim, eu faço uma pergunta sobre uma figura histórica. Quem sabe quem foi? E quando respondem, eu falo, ok. Quando respondem, eu começo o segundo ato, que é a chegada da 7ª F. Aí eu brinco que eu tô numa 7ª F, que é uma 7ª série, F, que são os piores alunos. Então agora a gente vai ter que repensar tudo que a gente estudou sobre a história do Brasil. Aqui no Brasil eu faço isso, lá fora eu faço sobre a história dos países, a história das colonizações. Alguém tem algo a dizer? E aí nessa hora eles disseram, sim, aqui não é um país racista. Tudo certo, tudo bem. Caramba! São grandes experiências. A Holanda, por exemplo, eu achei muito legal isso. A colonização foi um projeto que deu tão certo que eles investiram até em educação. Exatamente. Porque a Holanda olhou pra mim e disse assim, público holandês, alguém tem algo a dizer? Temos. A gente quer aproveitar sua peça e pedir desculpas por a gente ter tentado durante décadas invadir o nordeste do seu país e botar fogo em Olinda. Aí um holandês me disse Caramba, isso. ele falou com essas palavras Ele sabia disso. sobre Olinda e tudo mais. E foi exatamente isso que eu pensei, caramba, as pessoas... É isso, a colonização permite que você promova educação ao povo. Então eles sabem toda a história holandesa, inclusive as colonizações. Então aprendi bastante viajando. Poxa, tenho aprendido muito, assim. Acabei de voltar do México, as pessoas... Aqui no México não se fala espanhol, se fala mexicano. E temos que lutar para isso. É a mesma coisa que eu penso do Brasil. Aqui no Brasil não falamos português, falamos brasileiro. Como que eu explico lá em Portugal que é uai? Como que eu explico que é meu? Oxente, bichinho. Assim como quem nasce nos Estados Unidos não é americano, é estadunidense. Isso. Americanos somos todos nós. Muito bem.
Toda vez que eu tô somos viajando todos e nós. encontro um americano, eu faço questão de falar isso pra ele. Isso. Fala, o que vocês falam God bless America? Sabe que você tá abençoando todo mundo aqui embaixo também, né? A benção Nunca chegou falei isso lá, no né? país deles, lá acho que eu fico pianinho. Mas quando tá aqui na América Latina, eu falo aqui, eu sou sul-americano, eu vou falar. Mas que coisa, que bacana, assim, você em 2018, Uhum. né, você cria uma peça, né, é isso que a gente estava discutindo hoje, falando do teatro, né, esse lugar do teatro, que hoje você faz uma peça, você fica um tempo e essa peça fica um mês em cartaz, ela fica Uhum. um, um, um mês e 2 meses, aí putz, volta, não sei o quê. Só que você faz uma peça que ela explode todas as bolhas e te, vamos dizer, catapulta também, porque a força da peça, é a força do ator também, né? Que também está nessa peça, né? E esse movimento deve ser uma coisa muito, muito deliciosa acontecer isso do ponto de vista não da necessidade de estar falando do assunto, mas olhando aí pro lado artístico da coisa, né, cara? Vocês têm percebido que as temporadas estão cada vez menores? Nossa, a gente fala isso direto. menores? Quando eu me formei no Isso. teatro, a temporada do teatro profissional hoje era o tempo de temporada que um estudante fazia, que era 3 finais de semana. Isso. E hoje virou o teatro profissional. Isso é assustador. Exatamente. Temporadas eram, quando eu estava me formando, eram, sei lá, 2 meses de É, temporada. isso. Você fica ali em 2 Porque meses. a gente com já fala, peça. nossa, só 2 meses. É isso. Hoje em dia você faz, sei lá o quê, 6, 8 apresentações. Então, justamente percebendo que as temporadas estão ficando cada vez menores, eu fico muito feliz de saber que eu tenho uma peça que ela tá ficando longeva, ela tá tendo Nossa. tempo de vida, né? Tá no 8º ano. E mais uma das coisas que eu mais fico feliz não é nem de fazer uma peça que esteja tendo tempo de palco, né? Na peça, eu interpreto uma mãe chamada Terezinha Maria de Jesus. Eu li sobre a história dessa mãe, ela perde o filho para o Estado com 9 anos de idade, e aí eu tô falando sobre estruturação do racismo, as crianças serem assassinadas nas periferias do Brasil é sim um dos traços do racismo que ficou na nossa nação. Vou contemporaneizar a conversa, para não ficar só também na colonização lá, 1500. Vou contemporaneizar. E onde chegamos aqui? Interpreto a Terezinha. Enfim, o Estado alegou que foi legítima defesa e ela perdeu o filhote dela e é isso. Começa a interpretar essa mãe. Aí um dia eu tô na porta do teatro e uma mulher aparece e ela fala: "Oi, eu sou a mãe." Aí eu: "Terezinha, você tá aqui?" Eu nunca vim ao teatro, imagina só, vim me assistir. Aí eu: "Tô te interpretando." Aí ela: "Vim me assistir." Então fica aqui, Terezinha. Bom, 8 anos depois eu e a Terezinha, a gente fecha uma super amizade. A Terezinha é família, a Terezinha viajou o mundo comigo. E por causa da peça, o caso foi reaberto para Terezinha. Então todos que fizeram algo para a família dela, que assassinaram o filho dela, todos devido ao clamor da peça, a ida do público, aos posts, hashtags. O advogado um dia vai lá e ele fala: o que acontece se juntar um advogado, a mãe e esse ator? Pela primeira vez na história do teatro brasileiro, a gente reabre um caso. Então agora é isso, a Terezinha tá viajando o mundo comigo, fazendo a denúncia, trazendo o público para perto e estamos aguardando o futuro do que vai acontecer. Cara, que potência isso. Também é o teatro, né? Mostrando porque que ele existe há mais de 7.000 anos. Uau. É maior que todos nós, não é? Pô. É isso. É maior do que todos nós, é isso. Que privilégio, porque não é só uma peça de sucesso, mas é um discurso teu, né? É uma força de... realmente são aqueles acontecimentos, né? Essa peça é um acontecimento para a tua vida, para a vida dela. Poxa, que coisa impressionante. A Terezinha vive me dizendo: eu nunca imaginei que o que fosse me trazer alegria de novo seria o teatro. Então isso para mim já é o maior alegre. prêmio que a peça te trouxe. Poxa, eu digo exatamente isso. De todos os prêmios, nenhum é tão maior do que ter reaberto o caso e ver essa mãe feliz. Nenhum é tão maior. Nenhum me dá mais regozijo.
E quando você reestreou, teve a pandemia, você ficou aonde? No Centro Cultural de São Paulo, na Vergueiro. Na Vergueiro. Lugar super emblemático aqui na cidade, Muito, né? nossa. O público vai, lota, sabe onde é, tá estratégico. Foi bom, foi especial. E ele se abriu para o mundo e ganhou essa repercussão. Você que está cuidando de tudo, ou você começou a ter pessoas que são pessoas da produção, porque assim, começa a ganhar uma dimensão tipo Rússia. Quem cuida de levar e tal? Como isso se processou? Esse tem sido, eu acho, a parte mais difícil de ter levantado um espetáculo que deu certo. Porque eu só era um cara do CRUSP. E de repente, agora você vai à Rússia, você vai aos Estados Unidos, você vai sair do México, vai vir direto para Belo Horizonte, depois você vai para casa. E isso exige uma logística de saúde, de sono, Total. de cérebro. É um monólogo de 2h30, minha gente. Então, Não, e você adaptando, não é que você chega no mesmo país e faz a peça da Vergueiro, é o que você falou. Exatamente. Em Minas Gerais, eu chego lá falando sobre outros eventos da colonização em Minas Gerais. Claro. Então, agora temos uma equipe. E esses primeiros anos inteiros foram sobre como encontrar uma equipe que corresponda a esse trabalho. Não é uma peça... Enfim, é uma peça que está fazendo uma seríssima denúncia e que reabriu um caso na justiça. Então, que equipe é essa que representa esse espetáculo, que representa essa mãe, e a gente se sente bem cuidado, e que quando a gente faz essas turnês todas europeias, não é uma equipe que se sinta de férias na Europa, não, a gente está numa super missão aqui na Europa, a gente tem que ter cuidado com essa mãe. Então, assim, as coisas mudaram, definitivamente. Havia um Clayton do CRUSP e outro Clayton pós-estreia de Macacos, com certeza. E Clayton, Legal. uma pergunta aqui cronológica. Você falou que quando você começou a bolar esse espetáculo, você ainda era estudante. Isso. E hoje você dá aula. Aham. Não Continuo Célia. estudante, Você já morava no CRUSP e estudava no Célia? Como é que é isso? Eu terminei Célia e fui morar no CRUSP para fazer a universidade. Ah, Aí só me formei. o pessoal entender, o CRUSP é o como é que é o nome? Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo. Para estudantes de fora, tem lá uns apartamentos para o estudante poder tornar residência lá e poder estudar, né? E o Célia Helena é uma escola aqui em São Paulo. É uma E aí escola você de foi teatro. fazer EAD, Aí depois fiz EAD. que é a Escola de Arte Dramática dentro da USP. Exato. Então, espera aí que agora eu tenho uma dúvida. Quantos anos você tem? Mentira. É uma boa pergunta também. Mas você pode morar no CRUSP sem estar cursando a USP? Não. Não, mas ele foi... Ele acabou de falar. Não, ele fez EAD. Então, E a Del... Não, Ele fez não. Célia primeiro. eu sei, mas a Célia não tem nada a Foi ver uma primeiro coisa com a Célia. outra. Depois ele formou no Célia. E aí ele foi morar lá. Isso, fui morar. Quando ele foi porque eu fazer também o EAD, fazia Ele foi fazer graduação. EAD. Então eu saí do Célia, entrei na USP para fazer graduação, aí eu fui morar no CRUSP. E isso, não, porque o jeito que você contou me parecia assim, ué, se você está fazendo outra formação, você pode estar lá só porque é para estudante? Não, E tinha a ver com a justamente EAD. por isso. Não, é só quando você é estudante da Universidade de São Paulo. Não, que é o que eu imaginava e eu falei, será que eu estou E entendendo agora, errado? agora só uma outra pergunta técnica também. Você fez IAD e ainda outra disciplina lá? Isso, e a graduação, a EAD é técnico. Então eu fiz Isso. a graduação, o técnico da EAD, e é isso. Então Isso é você Helena. estudar cedo, à tarde e à noite mesmo. Pô, eu gostava da coisa. Não, eu gostava. Porque a EAD é à noite. E a graduação é ECA, não, né? Eca. ECA? De dia. Ah, então é ECA de dia. Mas eu tava assistindo Marisa Hort com vocês, né? E ela falou uma coisa que me tocou muito, assim. Que falei, que bom que uma atriz competente como ela falou isso. Que agora falando, a ECA, a EAD, o Célia Helena, parece tudo muito legal. De fato é. Mas é perrengue. É perrengue, gente, é perrengue. Pagar a mensalidade. Ô, louco. E se alimenta, pega transporte, ou faz xerox. Tudo isso é perrengue. Então, muitas vezes, eu tinha o quê? A madrugada, ou pra ensaiar, ou pra trabalhar. E aí, eu trabalhava de caixa de balada, pra eu conseguir ter um dinheirinho ali pra no dia seguinte fazer as minhas xerox, comprar comida. Então, assim, eu saía às vezes da balada direto pro museu, onde eu era estagiário, pra depois ir pra universidade, pra noite da EAD. E Então- lembrando que quando a gente está estudando teatro, assim como qualquer curso que você tem trabalho de casa, a gente tem que preparar a cena, pesquisar, Isso. muitas vezes reunir com um amigo, achar um tempo pra ensaiar, um lugar pra ensaiar. Cara, eu já penei de tipo assim, gente, onde é que a gente vai ensaiar? Sabe, aí cada um morava num lugarzinho assim, Sim. e é isso, uns horários malucos,
É penoso se graduar ator nesse É país aqui. super penoso. Tem uma coisa que eu falo na peça, que a educação brasileira tem o formato de um funil, né? É o funil da educação brasileira. Porque aqui é a parte do ensino infantil, aqui é o ensino médio, Uhum. básico, graduação, pós-graduação. As chances de você conseguir chegar até o final vão diminuindo. Porque a vida vai te cobrando cada vez mais. Talvez você já seja pai, talvez você precise de um trabalho, talvez você tenha que conseguir uma grana, talvez você tenha outro emprego. Talvez você Então- perca o emprego e vai ter que trancar aquele curso. Exatamente. Então isso vai afunilando. Tem razão. Então, ainda mais quando é arte, é mais difícil ainda. Uhum. Então, por isso que é bom estar aqui entre artistas, conversando, né? Porque a gente se formou. Eu ainda assim defendo a formação. Então, são perrengues que valem a pena depois, né? Sim. Vale a pena, vale a Vale, pena. cara. Vale a pena depois. E o espetáculo você fez e dirigiu também? Fiz e dirigi. Há 8 anos, quase 10, quando eu falava, quero fazer um espetáculo sobre a estruturação do racismo no Brasil. Você quer me dirigir? As pessoas, não. Você quer interpretar comigo? Não, eu tenho uma carreira. Você quer escrever comigo? Então, não, 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 não. Então eu falei, tudo bem, eu vou fazer sozinho. Deixa comigo, eu faço sozinho. E aí eu levei a pandemia inteira pra terminar de Ou seja, estruturar. você acabou Puta, acumulando funções por falta de pessoas que abraçassem com você. Eu costumo dizer que eu tenho monólogo por consequência. Eu não queria ter feito monólogo. Uma hora eu olhei pro projeto e falei, cara, isso é um monólogo. Ah, é verdade, porque você estava concebendo ele, você cogitou aqui e falou, inclusive de alguém interpretar com você, né? Exato. E aí não era do Brasil, daquele momento. Aqui os anos passam muito rápido na questão das temáticas sociais. Então agora a gente fala muito abertamente sobre a vida negra, sobre gênero, a gente fala abertamente, mas há 10 anos estava acontecendo um levante, estava acontecendo uma quentura da coisa. Então naqueles 10 anos não era hora ainda de trazer o assunto pelo olhar da maioria daquelas pessoas daquele ano, daquele mercado. Eu fiz sozinho e tá tudo certo. Eu fico muito feliz hoje, tô vendo muito amigo lançando o seu monólogo. Muito. Tô vendo muita gente jovem dizendo, quero fazer um monólogo falando sobre o Brasil. Faz. pô, que legal. É muito comum agora, muito comum. No Rio de Janeiro a peça foi muito abraçada. Então, eu tô vendo muito monólogo nascer no Rio de Janeiro também. E Isso você é bom. usou um termo bom, né? Tem um monólogo por consequência, e acredito que muitas pessoas também têm monólogo por consequência. Uhum. Consequência disso, tipo, a cada vez mais difícil você estruturar um projeto um pouco maior, que traga um elenco maior, cenografia e tal. E aí o monólogo muitas vezes é a maneira que um ator, um artista fala, cara, pera, eu tenho eu e minha voz e uma história que eu quero contar. Uhum. Já basta, você já consegue contar uma história, né? Não, Macacos é uma peça de uma bermudinha e um batom. São meus objetos cenográficos. Eu vou de uma bermudinha sem camisa e um batom para eu escrever em um determinado momento da peça. Porque se eu inventasse muito, eu não conseguiria. Então eu tenho que ter pouca coisa para conseguir Olha fazer. aí, olha aí, ele viaja com uma mala. Uma mochilinha, uma sacola. Mochila? Olha aí, vai pra qualquer lugar do Brasil, qualquer... Pô, Como que é a cenografia de vocês? Não, A cenografia... gente buscou algo enxuto, mas ainda assim tem 2 araras com algumas roupas que a gente troca, uns algumas banqueiros. roupas? É que, na verdade, a gente Algumas roupas. a gente mirou muito na trajetória do canal. Uhum. Então a gente faz sketches e tem alguns personagens fixos e tal. Aí esses personagens, alguns têm uma peruca, tem uma mochila, tem uma característica. Aí a gente falou, pô, mas se esses personagens também têm, vai ficar estranho os outros que a gente tá criando. Então o espetáculo, na verdade, nossa cenografia são 2 araras, 3 bancos e um mundo de figurino. Porque a gente precisava, como o nosso processo era atender primeiramente a um público que é do canal e que já Ótimo. pedia para ter. Então, assim, não tinha muito sentido. A gente pensou numa coisa cara limpa, mas a gente falou, cara, não dá, porque assim, todo mundo quer ver o personagem do Barros, o meu, dele, que se consagraram no canal. Tem sketches que foram criadas depois que não tem nada a ver, são outras histórias, mas não fazia sentido. E esses personagens são compostos, né? Uhum. E aí a gente falou, pelo menos vamos com roupa, não vai ter cenário, mas a gente faz essas trocas. Horas é no palco, horas é na coxia, mas é muito legal, porque o nosso caso é diferente, né? Um outro tipo Mas tem vezes que você entra com um personagem que já é conhecido e você vê claramente que tem um
Recepção. Quero ver. Né? Que legal. Eu queria ver. Isso é muito gostoso, né? É um outro tipo de experimento, né? Não, e o público brasileiro é um público muito legal. Nossa, é um público muito legal. Carinhoso, é afetivo. Mesmo que vai mudando de acordo com as cidades, mas é um público bacana. Então, que verdade. bom que você já chegou em cena com afeto do público. Sim. Que bom, que bom. Não, mas é o que eu falo, vendo, né, a sua estrutura, porque a gente tentou muito, né, a gente trabalha com humor e começou a ver stand-up, né? O stand-up hoje ele vai para qualquer lugar, qualquer teatro, qualquer casa. Daí a gente falou, cara, a gente quer uma coisa que a gente consiga levar para qualquer lugar também. Ótimo. E aí fazendo análise com o seu espetáculo, né? Essa força, essa estrutura, quer dizer, você também consegue levar para qualquer lugar, né? Então, quer dizer, você conseguiu uma estrutura fantástica. E também no começo da peça, quando você não sabia nem onde ia dar, eu fazia a peça lá na Praça do Relógio, na USP, fazia a peça lá na sala do CRUSP, falava, vem ver a peça, aí o pessoal sentava no corredor e eu apresentava na sala. Então... Não, você tendo uma boa história e coisas pra contar, um abraço, né? Vocês sabem quem é o ator Vinícius Piedade? Calma, eu conheço esse nome. Cara, ele tá acho que com uma peça agora, ele também é dramaturgo. Ele deve ter a minha idade. Eu não tô brincando. Há uns 12 anos, assim, que eu já conheço ele, ele tem uns monólogos que ele escreve. Teve um muito conhecido, chama Cárcere. Cara, ele viaja o mundo inteiro com esses monólogos. Mas assim, tipo, Seul, ele já fez a peça. Tipo, Moçambique, assim, tipo, e aí eu falo, ô Vinícius, mas como você faz? Ele, cara, eu entro em contato com o teatro. Não, posso contar? Ele falou, eu já fui sem cachê, pagaram minha passagem, eu cheguei lá, sabe? Tipo assim, se joga mesmo. Claro que às vezes ele pega um edital e tal, mas é isso, ele fala, cara, eu conto essa peça como uma mochila. E ele se joga, assim. Mas você tem que ter alguma... Sim. Você tinha legenda na Rússia? Tinha legenda. Ou era... Tinha legenda. Era legenda, né? Legenda. Aí na Rússia já era uma outra estrutura, né? Não, exato. Não, por isso que eu tô fazendo Não, um eu tô te paralelo falando, com isso. ele se jogava em todos os cenários de infraestrutura. Desde um festival maior, mas desde tipo... Cara, ele falou, já cheguei num país X e apresentei na igreja pros fiéis. Que eram... Maravilhoso. Como a peça falava sobre um cara que ficou um tempo no cárcere, eram ex-detentos e tudo mais. Então, acho que o monólogo possibilita um pouco você experimentar um pouco isso tudo, né? Claro. A gente não sei quando vai ao ar, né? Mas o STF me convidou para ir fazer a peça lá. Nossa. Aí eu, muito legal, vamos. Tem alguma infra? Olha, a gente tem o nosso auditório aqui, você topo? Cara, claro que topa. legal. A gente vai lá, tem que ir do jeito que der, como puder, como for. É isso, né? A nossa área nasce assim, né? Até na área teatral surgir proscênio, luz, figurino, maquiagem, séculos aconteceram e os atores já existiam. Então, fazer. A gente recentemente fez uma mini turnê no Sul. Só que, então a gente fez Caxias do Sul, Porto Alegre e Criciúma. Aí, um dia antes, a gente fez numa ONG em Paraisópolis. E aí, quando a gente chegou, a ONG era na ONG mesmo, então eles colocaram ali 2 tapumes, tinha um palquinho, colocaram umas cadeiras, e a gente contou a história maravilhosamente. Ótimo. No dia seguinte, a gente tava num baita teatro, né? E a gente falou, cara, que legal, é isso, cara. Isso é A gente legal. contou a história, a gente tava no teatro de uma escola católica lá em Caxias, uma mega estrutura e tal, e a gente falou, cara, a gente contou a mesma história com situações completamente distintas, né? Cara, isso é muito especial. E Cleito, assim, e você sente falta de contracenar? Não, já falei que a minha próxima peça tem 50 atores. 50 atores, né? Um cenário imenso. Muitos figurinos. Sinto. É gostoso quando você tá jogando com alguém. Você passa no olhar assim, ai, pega a cena você. Pega aí. Ou então passa pra mim, tô com fome de jogo. É legal ter troca, né? Monólogo é muito maravilhoso também. Cresce-se muito fazendo monólogo. Muito. No primeiro minuto eu consigo sentir a energia daquelas 1000 pessoas que às vezes estão na plateia. Ontem em Belo Horizonte tinham, sei lá, 800 pessoas na plateia. Cara. Então você sente a energia assim humana, te ensina. Monólogo te dá uma formação que você vai carregar pra vida. É bom, é muito bom. Mas teatro também é jogo, né? Eu acho que tem uma coisa que é dividir exatamente a energia. Às vezes você precisa descansar um pouco. Descansar que eu digo, Sim. cara, 2h30 ali conectado. É só você e a tua memória e a tua dedicação, a tua entrega. Uau, né? E tem uma coisa, uma vez eu tinha um monólogo também,
o monólogo, quando você fala de crescimento, tem isso, que é uma coisa que você aprende no monólogo. Eu sofria demais, né? Então, fazia uma cena, daí eu saía e falava, será que foi bom? Só que você tinha aquele descanso ali. O monólogo, mano, você erra, velho. É você com você mesmo. Então você gaguejou aqui, ó. Você não tem que pensar na gaguejada. Se você parar pra pensar na gaguejada, você já perdeu a outra coisa que vai. Aí você fala assim, caraca. É impossível, não sei se não acontece com você, mas comigo acontecia. Mano, às vezes você errou o texto, velho. Você falou um pouquinho do texto que tá lá pro outro lado, você fala, caraca, como é que eu vou voltar, Como é que eu volto? velho? Como eu corrijo isso agora? Como é que eu vou voltar agora? E aí eu em cena, falando aqui, voltando, então, velho. E a gente, é nessa muito hora, esquece o básico. Tipo, o público não sabe que a gente fez essa troca, Não. né? Sim. Então você é dono daquilo ali. Nossa. Eu acho que o que pra mim dá abismo é assim, não é se eu consigo voltar. Porque assim, o público pode não saber. Entendi. Mas assim, eu preciso. Mas ele tá construindo uma linha narrativa ali. A gente se organizar, perder um dia na peça, eu nunca esqueço. Um dos dias, a gente sempre tem um errinho. Eu errei e o Barros ajeitou. Assim, se ele não tivesse ajeitado, o meu desespero era a gente estava em 3. Eu falei, cara, como volta? Eu não tô me lembrando onde volta. Então assim, ele deve ter pulado 2 fases e foi. Mas em 3 Você é tá mais sozinho? fácil. Em É, 3 você tá é Não é sozinho. mais fácil, a nossa peça tem uma coisa também. Ela é uma peça de sketch. Então, se você cometer um baita erro, você ferrou Sai 3 minutos cena. da peça. Sai Porque daqui a pouco é uma nova história. Não é? Tipo assim, a pessoa vai falar assim, doido, tem uma hora que eu não entendi uma sketch lá. Aí a gente tem várias chances de recomeçar, né? Sim. Boa. Pô, ontem no palco eu tive uma crise de tosse. E é aquela coisa que não tem ninguém pra entrar, pra tomar a fala de mim, não tem. E aí eu pensei, fica tranquilo, todo mundo sabe que está no monólogo, tosse o que você precisa, toma uma água, toca a cena pra frente. Cara, E sabe o que é muito louco? O público desencana. Se a gente bota força naquilo, o público Exato. pega. Mas o público desencana. Não, ele- tudo o público justifica, do É. tipo, é o personagem. Olha, esse personagem tosse. Eu sou assim. Cara, se eu tô vendo uma parada que eu me interesso, eu vou comprando tudo. Olha, caiu um refletor, que demais, cara. Sabe? Teatro em chamas, que simbólico. Olha, parece que você tá pegando fogo aqui do meu lado. Caramba, Cara, ele olha tá meu mesmo. braço. Olha, eles são de. vou- Gente, eles são muito de. realista. Caramba, O cara tá é sendo- isso, a sociedade está sendo incinerada. Cara, eu vou desmaiar. Saiu de Eu tô marca. totalmente entregue. Maravilhoso. Gente. E vem cá. Tomadíssimo por esse projeto, né? Fora. Tem espaço pra pensar em outra coisa ou agora essa história tá absolutamente te engolindo? Tô começando a pensar em outras coisas. Terminei uma novela há pouco tempo, vou começar a escrever uma próxima obra. Ano que vem eu vou tirar pra escrever. É legal ter um monólogo, mas é legal contar outras histórias. É legal se juntar com outros amigos. Tem coisa aí, tem coisa vindo, assim. Tem um mestrado pra terminar. Tá dando aula ainda? Ainda tô dando aula, dei uma pausa. Esse ano eu dei uma pausa pra viajar ao mundo, Sim. mas ano que vem eu volto ao Célia Helena. Legal. Foi a primeira escola que me deu bolsa pra ir lá estudar. Voltar professor é maravilhoso e faço questão de estar lá. Eu comecei a escrever dando aula pra criança. Você também foi professor? Fui. Que ator, não foi Tinha me professor, formado né? há uns 3 anos e eu, aquela coisa, tava fazendo uma baita peça no SESI e aí, tipo, gente, daqui 2 meses acaba. Eu falava, meu Deus, ano que vem que eu vou fazer e tal. Aí fui bater lata, arrumei uma escola pra dar aula lá, eu sou da Zona Norte e tal. E aí eu dando aula, felizão, aí a professora no dia, eu nunca vou esquecer a coordenadora, tipo, Williams, os pais querem saber a data. Falei, que data? Da apresentação final. Falei, que apresentação final? Mas eles querem ver, eu falei, apresentar, tipo, uma história assim? Falei, meu Deus, cara, eu fiquei desesperado. Enfim, fiz um processo colaborativo com eles que foi tão legal que o pai de uma aluna gostou e falou, cara, se você montar isso aí, eu ponho uma graninha. Legal. Pôs muito menos do que ele bateu no peito pra falar que ia pôr, vamos combinar. Tá, grana, Mas é. fez alguma coisa, imagina, porque ele falou na frente de todo mundo. Eu falei, nossa, meu, olha, acho bem mecenas. acho que eu vou levar pra Buenos Aires, aí eu vou pra Rússia depois. Levou Mas pra aí- onde? Cara, levei pro Ruth Escobar e foi um monte de escola. Mas, cara, foi um pontapé ali que eu Ótimo. virei essa chave da escrita. Cara, eu não sabia dessa história. Foi muito legal, cara. Você falou que você escrevia e você também você interpreta e você dirigia dessas crianças. Dirigir essas crianças. E, Você gostava mais de fazer? cara, de verdade, eu achava desesperador dirigir criança. Porque, cara, sabe qual é a grande verdade de você dar aula pra criança?
70% daquelas crianças só estão lá porque os pais precisam de horário pra ir pro Pilates e jogar tênis. Isso. Não é elas que querem estar ali. Então, no dia da apresentação, a Stephanie fala, não quero. Eu falo, meu Deus, seu pai Você falou tem que se que essa peça fazer, não acabou, Stephanie. ele vai me levar pra Rússia. Você precisa fazer. Então, eu lembro que eu não curti tanto. Aí, quando eu gostava de dar aula, porque a aula, hoje não rendeu, beleza. Nossa, hoje eles estão empolgados. Mas quando vira um compromisso, pô, cara, como é que você vai ficar cobrando coisa de criança? Exato. Sabe? Exato. E aí, o que eu gostei foi quando eu levei essa peça pro palco mesmo. Aí eu achei legal que é o Embrulha. Eu gostei de contar uma história que eu tava a fim de contar. Então acho que isso é uma coisa do Embrulha que a gente acha legal, que é independente se você tá atuando, escrevendo e dirigindo, e geralmente 90% das vezes a gente tá nas 3 funções, é onde você fala, cara, que legal, ó, tô contando uma história, num pacote completo. Que eu acho, inclusive, vou até arriscar uma coisa, na graduação do ator, eu sinto falta deles estimularem mais a gente a fazer isso, a pensar na estrutura cênica, em dramaturgia. A gente fica muito à mercê de, tipo, leiam esse texto, deem vida a isso. Isso. E pouca coisa do tipo assim, cara, é mais tudo bem, tem um princípio ali de vamos começar a pisar no palco e tal, faz uma cena assim, mas por que não aprofundar o trabalho atoral, né? Isso. Eu sinto falta disso. Fica muito ali Chekhov e tal, um monte de dramaturgo maravilhoso, mas, pô, às vezes tal pessoa rende pra caramba contando uma história própria, né? Isso. Tem algumas coisas que eu sinto falta da nossa formação brasileira de artes dramáticas. Como, por exemplo, de arte dramática. Como, por exemplo, teatro negro. É raro ter essa disciplina. Num país que tem uma história, um histórico maravilhoso de teatro negro. Abdias do Nascimento, minha gente, em 1940. Cara criando teatro negro, teatro do sentenciado, teatro na prisão. Linguagens muito poderosas de fazer teatral. Léa Garcia, Ruth de Souza, vieram do teatro experimental do negro do Abdias do Nascimento. Isso eu não tive essa aula. Não, é uma Nas escolas que eu educação. me formei. Uma Você não tem educação- também? Exatamente. Olha que doido, é isso mesmo. Entende? É uma educação eurocêntrica, né? Tipo, Exato. a pessoa vai lá, ela nasceu Teatro em Pirituba, grego. num bairro super simples, uma mãe que veio do Nordeste, não sei o quê. Vamos montar o Jardim da Cerejeira. Vamos falar de Sófocles, Isso, sabe? é. Eles Você são cria maravilhosos. Um baita distanciamento. Mas vamos falar do Abdias. Deixa ela olhar pra cara de um criador brasileiro e falar, poxa, podia ser meu tio. Exato. Porque ela vai crescer com outro olhar do que é fazer o teatro, de como ela se pertence ali. Durante muitos anos eu quis ser Hamlet. A gente, vai Isso. criando essa coisa. Quero ser Hamlet, eu vou ser Hamlet. E nunca pude. Foram sempre outros atores do grupo escolhidos pra ser Hamlet. E aí quando eu estudo Abdias do Nascimento, que ele coloca os negros no papel de imperadores, de imperatrizes, eu falei, se o Abdias já fazia isso lá nos anos 40, eu posso ser Hamlet sim. Claro. Vou escrever minha peça. Então essas pessoas me fortalecem para escrever Macacos, entende? Que país seria o Brasil que tem Consuelo de Castro, que tem Abdias do Nascimento, que tem enormes dramaturgos no Brasil? Que país seria o Brasil se a molecadinha, já na sala de aula, fosse estimulada a escrever histórias, dramaturgias dos seus próprios cotidianos? Teríamos Exatamente. grandes peças de E eu teatro. estendo isso à leitura. Você Leitura. traz a realidade, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai no... Pô, é o que você falou, não vamos menosprezar, né, o que é o grego. Isso. Pô, mas cara, a gente tem que ler tanta peça. Tem tanta peça que a gente não entende nada, e tem Isso. um embocar Isso, difícil isso. que você vai dar para um cara que tá na escola, começando, e não só a escola de teatro. Se na escola de teatro já era difícil, para você trazer uma pessoa pro teatro, cara, se você não dá o cotidiano, o arroz com feijão, e tipo, ela fala, o que você falou, mano, esse cara aqui é meu tio, esse cara aqui é não sei que puta, eu já vivi isso, cara, fica muito mais amplo, né? Eu Ainda acho mais que para isso- criança, porque a criança hoje está tão identificada com o celular e o tipo de identificação. Não adianta você fugir, você trazer a identificação, um lugar que ela se enxerga, um espelho, vai facilitar muito, até para depois introduzir todos eles, né? Mas olha, dá Concordo pra muito. gente ir além, porque se a gente trazer isso pra leitura, né? Porque a gente ainda tá falando do trabalho do ator, alguém que já despertou um interesse pela cultura, dramaturgia e tal, mas, cara, você pega a época de escola, sei lá, eu me formei em 2004, 2005. Cara, no colegial, eu já tava no ICQ escrevendo VC, você, fim de semana era FDS, e eu tinha que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe? Você fala, cara, não é menosprezando a literatura, mas como que um moleque de 17 anos
dos anos 2000, século XXI, vai se interessar por literatura com uma leitura tão rebuscada. Uhum. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, que eu falei, nossa, acho que eu gosto de ler, foi a biografia da Lucinha Araújo, mãe do Cazuza. Legal. Pô, retratando um jovem nos anos 80, aí ali eu já tinha uma conexão, contemporaneidade, ele do rock e tal. Eu devorei o livro. Eu lembro que eu era muito moleque e eu tinha que ler Iracema. E aí tem essa coisa do você ter que, né? O ter que já tira um prazer, porque... Já comeu as 50 páginas só de... Exato. Eu queria ler a história da biografia da Lucinha, porque vai ter um Cazuza ali no meio, que eu vibro com aquilo. E aí li Iracema e, claro, adolescente não gostei. Mais velho, fui ler Iracema de novo, cara, é uma super história. É uma grandíssima história. O tal do licor de Tupã, aquilo é maravilhoso. Quando você entende que Iracema deu aquilo pro cara porque ela queria trepar com o cara e ele tinha que tomar alguma coisa pra ela poder chegar onde ela precisava. O licor de Tupã. Aí você vai entendendo, vai vendo com mais idade o final de Iracema, aquela melancolia dela sozinha naquele coqueiro. É comovente realmente a história. E aquilo tudo é a colonização rompendo tudo mesmo. Hoje em dia, mais velho lendo aquilo, tem grande beleza, tem grande potência esse tipo de literatura. Mas quando chega pra gente, na idade que chega, às vezes a gente não tem a maturidade. Isso. Então fica frágil. E eu tenho pensado também que as redes sociais hoje, né? 30 segundinhos, eu tenho que ver aqui, entendi, próximo. Agora 15 segundos. 40 agora... caracteres. Rapidinho. Tá afastando a gente cada vez mais da grande literatura, de um filme de 3 horas, da peça de 2 horas e meia. Tá afastando a gente. E principalmente a escrita, né? Se você pegar, começou, sei lá, o Facebook, o Orkut, os blogs. Era tecnologia, mas era um texto. Isso. O Facebook, a gente fazia um textão. Meu irmão, o vídeo, tem uma nova geração, a gente ainda pegou uma épocazinha do Instagram que você postava uma foto com seu filho, fazia um textão, a galera, textão, né? Cara, agora é um carrosselzinho de foto, fala, filhão, sabe? Se deixar, é um vídeo assim e acabou, põe uma Sem música. texto. Sem texto. Sem texto. E aí não exercita Cara, toda vez que eu me pego tendo que escrever alguma coisa, sei lá, sem brincadeira, você chega num hotel, preenche aí. Mano, minha mão cansa. A minha é igual. Cara, minha mão cansa, velho, de escrever meus dados. Nossa. Eu falo, Eu tinha que escrever uma carta pro meu filho, ele viajou com a escola, uma viagem de excursão, e ficou 20 dias. Então a surpresa para um dia lá era todos os pais. Meu amigo, uma cartinha daqui aqui, ó. Eu tava aqui que eu já Não, e tava quando quase, você cara, quase de na verdade. fisioterapia. E quando Se eu você tivesse toca, que prestar o Enem hoje em dia, eu sair de lá com uma tipóia. Eu não tô brincando. Não, e Fazer uma além, redação. e além, é duplo, porque assim, você não escreve mais, a minha letra é feia, e uma letra feia, mal treinada, de não escrever, fica pior. Entendeu? Então você ainda tem que. Nossa, Eu já aí você tem que fazer receito o A. ali. Então tudo ficou mais. Teve um atraso na minha carta. Eu não podia escrever assim. Tinha que ser legível. Meu Deus, eu tava desesperado. Caraca, isso eu acho que tem de mudar mais, né? Porque agora o digital tá aí. Agora você fala. E ele escreve pra você. Agora, para ler, já vi que tem aplicativo que você printa e imediatamente já começa a ler para você a página. Assim, a gente tá falando de conflitos nossos, que assistimos essa evolução, mas a gente teve a formação de escrever, de ter que pesquisar, ir lá, olhar na bar, sair na biblioteca. Meu medo é a nova geração, a inteligência artificial, que já traz tudo mastigado. Fico pensando, cara, nada substitui o material humano. Mas se essas pessoas, fico pensando de verdade, se elas não tiverem referência e tal, elas vão estimular a criatividade. Isso. Ou elas vão estimular num outro lugar que não é o que eu tô acostumado, né? O ser humano sempre se adapta e evolui. Mas me assusta um pouco. E também que capacidade de olhar crítico pro mundo vai ter, né? Porque se não lê, você também não é provocado, né? Exato. A se confrontar. Eu li uma coisa maravilhosa essa semana, que era assim, é tão bom ler um livro com uma ideia que você não concorda, porque o que te resta ao longo da leitura? Nada, só ouvir, só ler. Mas você pode questionar? Não, já está escrito ali. Você só tem que ler. Caraca. E pensar com você o que você pensa sobre aquilo. Porque às vezes a gente é bombardeado de tanta coisa e diz, mas eu tenho uma opinião. Eu acho que... E é bom achar, é bom ter uma olhada diante do mundo, mas é bom ler uma parada e ficar questionando aquilo e não ter nada pra dizer, porque é um livro, aquilo tá pronto. Põe na janela. Vai Deixar gritar na reverberar, janela. né? A gente não deixa nada reverberar. Não deixa né? nada reverberar, bate e volta, né? Então a literatura é... Nesse sentido, o teatro é primo também, porque o filme você pode parar, o teatro você tá ali, aí você fala, cara, não tô entendendo isso aí. Depende, o pessoal da Rússia
Eles pararam. Eles interagem. Não, Cara, mas ele Somos liberou. racistas. Mas ele liberou pra galera. ele ele deu, liberou. ele abriu, ele bem abriu. lembrado. Falei, Lembra? podem ir. Ainda bem que vocês voltaram nesse assunto. Aí eu fico como... Beleza, você fez aquela pergunta que você falou que é uma mudança de ato. Aí teve essa questão, todo mundo saiu ou ficou? Não, saiu assim, Algumas acho que era pessoas. um teatro menor na Rússia, acho que eram, sei lá, 160 lugares, 80 pessoas saíram, assim, a conta deu quase 50%. Sei lá, 76 pessoas saíram. Aí eu, caraca, tipo, 50% de pessoas. E algum preto na plateia? Não. Lá não tem, não manjo, lá não... Eu desconfio que não tem pretos que nascem russos. Só que é um país complexo. Eu acho curioso quando as pessoas dizem um país complexo, porque quando eu fui pra lá, eu entendi o que essa expressão quer dizer sobre ser um país complexo. Atualmente está em guerra e muitos países deram as costas para a Rússia. Sim. Porém, come-se muito bem na Rússia. Porém, a Rússia é riquíssima. Porém, com todos os países de costas para a Rússia. Como que ela consegue, então, se manter economicamente estável? Os metrôs, mármore, ouro. A Rússia. E aí eu pensei, isso é um país complexo. Está no meio de uma guerra, com todos os mercados de costas, e o país continua em pé, com uma certa dignidade econômica. Se eu não me engano, de 10 maiores bilionários do mundo, uns 6 são russos. Olha aí. Ah, é? E aí, porque... Sabe em Moscou mesmo? Moscou. E aí outra coisa que torna o país complexo não, eu acho que não nascem pretos russos, porém a Rússia é um dos países que mais convida jovens do continente africano com bolsas de estudo. Sério? Então você vê muito jovem preto na universidade russa. A formação do audiovisual russa é muito competente. Então você fala, caramba, é um país complexo. Complexo, você falou Mas tudo. quando ele afirmou que ele não é racista, foi uma afirmação real? Foi. Hã? Foi uma afirmação real. E eles se sentiram ofendidos com o tema ou pelo fato de estar falando que é necessário, de certa forma, uma guerra? Não, acho que eles se sentiram. O que esse cara tá fazendo aqui? Sabe assim? Que tema é esse? Por que a gente tá falando de racismo aqui? Não temos isso. Não, tudo bem, então não tem racismo aqui. O que vocês gostariam de me dizer então? Me diz vocês, alguma coisa, me traz. E eles, no meio de uma guerra, o que eles tinham pra me levar era: nós vencemos a Segunda Guerra Mundial. Aí eu, muito bom, é isso aí. Obrigado por terem dividido isso comigo. Boa noite. É um país complexo. É um país complexo. Eles têm um jeito próprio de olhar a história, de viver sua sociedade, de empoderar sua economia. E é um país que eles, não, como eles têm esse controle excessivo por parte do governo, eles têm uma visão muito torta do mundo lá fora, além dos muros Eu deles, senti né? isso. É isso, né? Eu Tipo, senti meio isso Coreia no do Norte, dia a dia assim, lá. né? Eu senti isso no dia a dia lá. Eu lembro que teve uma ameaça de um conflito, algo do tipo, enquanto a gente Quando estava você lá. tava lá? E aí, sei lá, país diz que vai se armar para atacar uma fala por cima. E eu lembro que eu olhava a janela assim, eu pensava, nossa, eu tô num país em guerra. E eu olhava pela janela e o carro passava tranquilo, as pessoas passavam bem com seu cachorro. Mas você sabe que eu tenho a sensação que esses países, assim, Caraca. liderados por homens bem opressores, ditatoriais, eu acho que eles mantêm esse constante estado de nós estamos prestes a ser atacados, sabe? Quase um show de Truman. Aham. A população precisa estar Cara. sempre achando que Mas- alguém vai nos atacar. E- Porque daí, quando eles atacam alguém, nossa, mas faz 20 anos que eles estavam provocando a gente. Você não vê no jornal? Eu sempre sinto que é isso. E eu senti que é uma característica bélica mesmo. A sociedade vai ficando bélica. Eu lembro É. que tinha uma garota russa que recebeu a gente lá, porque são as anjas, né? Nos festivais tem os anjos, as anjas. Eu vou cuidar de vocês. 3 brasileiros, eu sou americano dos Estados Unidos, americano da América do Norte. Vou cuidar de vocês aqui, pra vocês ficarem mais local. Então essa garota russa que tava cuidando da gente, vamos sair uma noite? Vamos, é seguro? Vamos sair uma noite, vamos. Aí eu lembro que um cara chegou nela de um jeito assim, me assustou. Caraca. Falei, o que tá rolando? Esse cara tá rolando. Aí ela, nada, ele tá me paquerando. Aí Ô, eu, louco, E você achou mano. que era um assalto. essa é a paquera? É violenta, é abrupta.
E aí foi aí que eu pensei, caraca, é uma sociedade bélica. Porque é a história russa. A Rússia entrou e saiu de guerra a história toda. É isso mesmo. E isso fica na formação do povo, né? Isso fica. Isso Claro, desperta e você um- imagina o que está reverberando para o povo. A gente daqui analisa de fora, eles vivenciam. Então, assim, tem quem toma partido do próprio país, Isso. né? Porque eles Você sabem que fica você vira- mantendo acesa a chama do patriotismo. Isso. Pô, Isso. podem tomar a gente aqui. Isso. Ou os que são num país como esse, eu não sei o quanto que dá para você questionar a guerra, entende? Uhum. Não sei. Mas eu acho que eles não questionam isso. Como Mas é uma todo mundo estratégia. é uma massa não todo mundo, mas coletiva, né? falando- pensando na massa, o que a exceção nunca vai ter força. Mas pensando num país assim, que está nesse constante estado de alerta de uma guerra, ele fica sempre com essa chama do patriotismo e aí isso faz com que o quê? Ele não questione. Eu não vou questionar meu governo, ele está me protegendo. É uma estratégia. E acaba mas sendo ainda mais um. e acaba reverberando de alguma maneira Mas é isso que você tá falando relativo mesmo. isso, né? Como a sociedade se comporta, É. né? Não tem a liberdade é, que a gente é tem muito lá. doido isso. Eu Que não as tinha parado. pessoas Não é um país. que vão ao Países assim não teatro, são países não é o núcleo só que de tá convívio. Ele ali tem por torcendo trás pra é guerra, isso. daí, Há um entendeu? fantasma Alguém tá- acordado aqui É, não nele, faz ó. nada. Que talvez tire o sono dele, talvez, sabe? Por isso que é muito legal viajar. E ainda mais levando peça, levando arte. Sei lá, um Uhum. show, uma peça, ou algo do tipo. Porque você toca na pessoa, né? Aí quando eu percebi isso, que a sociedade era mais bélica, eu falei, vou tirar a poesia um pouco da peça. Eles estão indo embora. Vou ficar uma semana em cartaz aqui todos os dias. Deixa eu descobrir o que eu faço para eles ficarem. Conforme eu fui tirando a poesia da coisa, e aí eu literalmente dizia, e uma bala acertou a cabeça de uma criança. E eles amaram, e o número de público foi diminuindo que ia embora. E no último dia eu terminei ovacionado ganhando o presente dos russos. Caramba. Porque é uma sociedade bélica, é o diálogo que vai chegar mais fácil para eles. Não fica me enrolando com poesia para dizer que teve um assassinato, me diga. Assassinou, do que eu vou ficar pensando aqui com você, o que a gente vai fazer em relação a isso. Caramba! Quando eu descobri que essa é a lógica, foi Pô, quando mas é uma lógica que me dá um pouco de dó, porque é bem menos metafórica. Mas assim, tô dizendo da minha experiência lá Claro, com a minha claro. peça, porque tem grandes peças russas, e os russos são maravilhosos atores e atrizes, grandes dramaturgias russas. Mas- Tô só dizendo da minha experiência Sim. no E ano talvez de guerra. também o momento. Sim, mas eu tô pensando Exato, aqui, né? sei lá, talvez Chekhov é a maior referência. Uhum. Realmente, por mais genial que seja, é bastante reta a informação, assim. Isso, Né? É. Você não tem não é um Graciliano Ramos que demora 3 páginas pra falar como a Isso. gota de orvalho caiu no chão. É reto. isso. Estamos quebrados. A família vai. O trem vai passar. E, Isso. é Você é engraçado. como é que é Arcadina dizendo a gaivota? Você é um Sovina Trepliov, dizendo do Isso. filho dela. Retíssimo. É muito reto. Nossa, agora você falando faz todo sentido. E eu sempre pensava isso, falava, nossa, acabou de começar a peça, já teve 3 ofensas aqui. Eu sempre pensava nisso, no Jardim das Cerejeiras. Total. Maravilhoso, maravilhoso. Que interessante E isso. só voltando ao que você falou, né? Que a gente tá falando aí de dar aula, de não sei o quê. Eu também dei aula, né? Dava aula para uma turma, e daí você perguntou, né? O que mais você gostava de escrever, de não sei o quê. O que eu gostava como professor, alguma coisa, era ver os alunos resolvendo uma cena. Porque você geralmente dava improviso. Cara, como a gente aprende com isso, né, cara? Sim. É um caminho que você fala, nossa, eu dava um tema, né? Daí já vinha a cena na cabeça da gente. Né? Claro. Puta, mas daí você vê os outros fazendo aquilo, você fala, caraca, É. velho. E o tempo passa, as ferramentas são novas, as ideias são outras. Eu acho muito bonito de ver. Por exemplo, dando aula no Série Helena, eu sempre digo para os meus alunos, não, seja o seu Romeu, seja a sua Julieta. Num país que a gente está falando abertamente sobre ser feminicida. Que Julieta é essa? É realmente a garota da varanda que está sonhando? Ela já está no Brasil, a Julieta é do Brasil, ela sabe de muitas coisas. Então, que Julieta é essa? Que Romeu é esse? Que Romeu é esse? Será que ele não usa um bonezinho? Será que ele não usa uma Juliette? Será que ele... E que Romeu é esse? Que Hamlet é esse que você quer fazer? Que crise diante do mundo é essa que você tem? No Brasil de 2024, traz o seu Hamlet. Uhum. É bonito ver isso na molecada, e é por isso que o teatro está vivo há 7.000 anos. Veja, dizem que a gente foi descoberto, né? Eu gosto de questionar esse Lógico. verbo.
Então acho que a gente recebeu uma visita. Eu diria que a gente foi incomodado. Então, esse dia que a gente foi incomodado, em 1500. 1600, Macbeth era publicado. 1616. Macbeth era publicado. Tá vivo até hoje. Por que tá vivo até hoje? Porque existem muitos Macbeths. A história não para. Então, é algo que eu gosto de dizer para os alunos também. Seja o seu Hamlet, seja o seu Macbeth. Traz aí sua periferia aqui para... As matérias me perguntam isso, né? Você imaginava que ia dar tão certo para você com Macacos, uma peça sobre estruturação do racismo? E aí eu fico dizendo isso, poxa vida, eu passei a formação inteira querendo ser Hamlet. Quando eu descobri que usar bermudinha, que nem os meus amigos da periferia, nas quebradas e nas quadras dos bairros aí de São Paulo e do Brasil, quando eu comecei a falar do meu povo, é quando as coisas aconteceriam, eu teria feito isso muito mais cedo. Então, por isso que eu digo pra molecadinha, não, conta a sua história, traz o seu cotidiano pro palco, porque isso é mais forte. Sinto que o público tá querendo ver histórias que ele possa tocar, história que tenha a ver com ele, que ele acha incrível. Então a gente tem que levar isso pra formação da molecada. Que a gente vai ficar velho, não é mesmo? Vai. Vai. Molecadinha, Mas fica aí. No Célia Helena você tem um curso específico de algo, de interpretação livre, ou tem alguma matéria específica? Não, eu sou professor no Célia de 2 disciplinas que são da grade. Que é improvisação, adoro, acho que é um curso muito importante para um aluno fazer, porque se ele for seguro em improvisação, ele vai ser feliz a vida inteira no teatro. E interpretação. São as áreas que eu mais gosto de fazer. E canto, não. Com essa voz, cara, a voz dele é Essa voz é falha de fantástica. caráter. Você não precisa. Sem cantar. Você não precisa nem aquecer, né? Não precisa nem pra aquecer pra entrar, né? Ô, Cleiton, Caraca. e você tá com algum projeto, além da peça que tá aí viajando, e é o que você falou, ela vai estar sempre aqui debaixo do braço, eu acredito que daqui 15 anos a gente vai ver o Cleiton Nossa, essa daí, meu. montando macacos em algum lugar. Seja, chefe. Mas você tá com algum projeto mais concreto pra divulgar, assim, para as pessoas acompanharem? Sim, tô com 2 filmes pra estrear no que vem. Legal. Clarice Vê Estrelas, Letícia Pires, Bruno Gagliasso na equipe com a gente, Heloísa Jorge, grande atriz no elenco. Então tem um filmão muito legal pra estrear no que vem. Cruz pra Quem Merece também, que é um filme de sertão do Piauí, aquelas histórias de quiprocós, que eu adoro também, tô indo. É isso, né? Eu faço um monólogo que fala sobre estruturação do racismo, então parece que é sempre sério. Sim. Não, a gente é ator, a gente Claro. conta várias histórias. Então tô feliz de estar numa comédia popular, sertaneja, com Dada Coelho no elenco, grande atriz, Stepânia Cerciano no elenco, grande ator. Tô Silvério Pereira no elenco, grande ator também. Então tem esses 2 projetos para estrear no que vem e uma obra nova que eu tô escrevendo. Ano que vem Que vai legal. ser um ano próspero. Pra quem ainda não te segue, onde ela te encontra nas redes sociais? @Oclei Nascimento e também @Macacos no Espetáculo. Lá tá a agenda e a gente conta tudo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. aqui, Cleiton. Foi demais, De meu verdade. querido. Valeu, minha gente. Se cuidam.